Olá, estamos aqui para poder apresentar esse trabalho sobre Extreme Programming. Meu nome é Rafael Rocha, sou dos integrantes do grupo, onde é composto pelo André Chaves, Carlos César e Cassiano Moura. Tanto eu quanto o Cassiano estaremos apresentando esse trabalho e os demais foram eles que projetaram o slide para que fosse realizada essa apresentação. O Extreme Programming, ele pode traduzido, pode ser falado como programação extrema ou XP. É uma metodologia ágil direcionada a times de pequenos e médios, a times pequenos, de tamanhos pequenos e médio que desenvolvem software, frente a requisitos vagos, desconhecidos ou mudanças constantes. Os objetivos são atingidos através de um conjunto de valores, de princípios e práticas, onde será discutido posteriormente. O XP apresenta uma forma substancialmente diferente de desenvolver um software, focada em tarefa de programação propriamente dita. A premissa mais famosa do XP é o custo da mudança não deve aumentar drasticamente com o passar do tempo. Para atingir o sucesso em projetos desse tipo, o XP agrega valores fundamentais e práticas que são levadas ao extremo, como o próprio nome fala. Vamos falar um pouco sobre a comunicação, a parte de valores, o feedback, a coragem, a simplicidade e respeito. Comunicação. Essencial para o entendimento do que deverá ser entregue. Nessa parte, o que ele quer dizer? Ele quer dizer sobre o software que está sendo desenvolvido. Se aquilo que está sendo entregue é o que realmente o cliente necessita, é o que o cliente quer. Tem que saber a necessidade que o cliente possui e as expectativas a respeito do sistema. O que eu quero falar com isso? A expectativa que o cliente tem em cima do que está sendo desenvolvido, do que a equipe está oferecendo. Já o time de desenvolvimento possui habilidade e competência para criar um sistema que atenda às necessidades e expectativas do cliente. A comunicação vem também para facilitar a troca de informações entre o time de desenvolvimento e os stakeholders. Traduzindo forma literal, vamos dizer que os stakeholders são os clientes. O que é essa troca de informação? É o cliente sentar com a equipe do desenvolvimento e ali deles discutirem como é que vai ser o projeto. O que o cliente, o que ele está querendo, qual a necessidade dele. O que a equipe vai oferecer também para ele, porque assim facilita também para poder solucionar futuros problemas, dúvidas também é possível solucionar, porque estão todos ali discutindo na hora. Então, e quanto maior a equipe, assim, quanto mais gente, quanto mais pessoal participar dessa troca de informações, mais fácil fica de entender. Melhor forma, a face a face. Por que a face a face? Pois os diálogos são mais eficazes, principalmente o diálogo. O diálogo ele é mais eficaz que conferência por vídeo e telefone, ainda mais expressivos que e-mail, chats ou comunicações via sistema. E é maior a compreensão do assunto discutido devido à contribuição dos elementos de comunicação, como eu falei anteriormente, que é o gesto, as expressões faciais, a postura, o tom de voz, as emoções e o sentimento. O gesto é o que o cliente está expressando, e falando que ele está gostando, que ele está querendo, que é realmente aquilo. As expressões faciais é o que? Ele está ouvindo o que o pessoal está falando, ou não está entendendo, ou não está gostando do que está passando. A postura é se ele está se sentindo confortável nessa situação, o tom de voz,
vamos se dizer que ele não está gostando daquela interação com o pessoal, não está gostando da equipe. As emoções são felicidade, tristeza, aquele sentimento que vai dar certo, e essas situações. Agora, temos também dentro dos valores a incentivar o feedback. O feedback é o seguinte: feedback, quanto maior a diferença de tempo entre a execução e a ação e a sua avaliação, maior a probabilidade de haver um prejuízo devido ao problema existente na ação realizada. O que eu quero falar é o seguinte: quando você precisa facilitar, quando você precisa realizar as interações com o cliente para poder ver se existe algum bug no sistema, porque mesmo o projeto passando pela equipe de teste, pelo pessoal que ali está desenvolvendo, pode passar alguma coisa. Então o cliente consegue ver aquilo. Então quando o cliente ele tem a facilidade de realizar sprints mais curtas com a equipe de desenvolvimento, ele consegue achar, e isso consegue achar o erro, o bug, ou o que ele não gostou no sistema. Já tem isso, né? Que ele não gostou no sistema. E outra, o que ele queria colocar e tinha esquecido de passar para o pessoal. Porque se você precisar dar manutenção no sistema que ele já está com a fase de desenvolvimento muito avançada, o valor vai aumentar significativamente do que fosse achado no início do desenvolvimento, que seria essas sprints menores, fazendo com que os custos caiam drasticamente com relação a isso. A equipe XP procura manter o custo entre intervalo, pois o feedback é mais eficaz mais cedo possível. Como eu falei anteriormente, se achar um bug mais cedo, o valor para consertar esse bug é bem menor. A função de incentivar o cliente a se manter mais próximo da equipe de desenvolvimento é fazer com que o cliente possa dar algumas opiniões, alguns toques, falar, não é desse jeito que eu falei, é desse modo. Lembrando que o cliente não pode estar toda hora com o desenvolvimento. O que eu quero falar? A equipe de desenvolvimento está lá e o cliente está lá do lado. Então isso não é viável também, porque pode fazer com que a equipe fique cansada desse como é que eu falo? Não é dessa interação, mas sim do que o pessoal está falando, entendeu? Do que o cliente está falando, dá opiniões que não seria necessário ter naquela hora. Em prática ágeis, deve ser realizado a todo momento, ou seja, em relação a requisito, em relação de teste e compilação de código. Essa prática ágil é para poder tentar sempre estar coletando os requisitos do cliente, conversar com o cliente, falar, é realmente necessária essa informação no sistema? Você acha isso necessário? Será que desse modo aqui, do modo diferente, não seria mais fácil para o cliente? E a execução de teste é sempre que pegar, gerar uma parte do sistema, executar o teste, funcionou, beleza, vamos fazer a compilação do código para ver se realmente está funcionando. E uma das melhores técnicas para melhoria contínua, porque já que você tem uma interação com o cliente por uma faixa de tempo menor, então você consegue fazer com que melhore o seu sistema, até para o cliente, porque tem coisa que você, a equipe, viu que ele também não pode ter visto. E agora vamos falar sobre a coragem. A coragem é um valor curioso para muitos que não estão habituados com métodos ágeis, mas que faz um enorme sentido no XP. A capacidade de formar uma equipe unida e assumir risco e desafio em prol do projeto. Mecanismos utilizados. O que eu quero dizer da primeira parte é o seguinte: pode ocorrer mudanças no projeto.
E essas mudanças com certeza acontecerá todos os dias. Pelo menos é o que se espera. E o pessoal não deve ter medo. Pois, como muito fala, é o seguinte: assim como muito tem medo da morte e deixam de viver intensamente, perdendo inclusive a oportunidade de felicidade. O que acontece? Tem pessoas que querem ficar no mundo dela e não quer arriscar para poder encontrar soluções novas, não quer melhorar a vida dele. Então isso também acontece no projeto, pois muitos têm medo de mudanças, de gerar mudanças no projeto e não conseguem avançar em direção ao objetivo, pois estarão presos aos riscos de mudanças. Os mecanismos utilizados para proteção compõem práticas ainda a serem apresentadas, como TDD, Test Drive Develop ou Desenvolvimento Orientado a Teste, o Pair Programming e a integração contínua. Vamos explicar isso aí posteriormente. A simplicidade. A filosofia de produzir somente o necessário. Evitar o gold plating. Simplicidade. É um outro, como eu já tinha falado, é um outro valor que está presente no método XP, que visa manter o trabalho mais simples e focado possível, e entregando o que é realmente necessário e o que agrega valor. O maior desperdício existente é aquele de produzir algo que ninguém irá utilizar. Por exemplo, o desenvolvedor, na hora que estava discutindo ali com o cliente, ele não percebeu uma coisa, que estava ali desenvolvendo, conversando, debatendo, e quando estava desenvolvendo, pode ser que aquela informação que ele passou para o cliente não seja necessária e pode fazer de outro modo. Assim, faz com que diminua o tempo de desenvolvimento do projeto também. É praticamente isso aí, como eu falo. Este é um valor importantíssimo, pois tipicamente muitas das funcionalidades produzidas em projetos de software não são utilizadas. E isso gera muito tempo e recurso de um projeto. Como eu falei, aquela tela ou aquela parte de desenvolvimento que o desenvolvedor estava pensando não era necessário e fazia com que aumentasse o custo do desenvolvimento. E essa informação se remete à teoria do 80-20, que aponta geralmente apenas 20% dos esforços aplicados são produzidos 80% do resultado esperado. Temos com isso outra afirmação: apenas 20% das funcionalidades do software são úteis e 80% são raramente ou nunca utilizadas. Acontece muito. Eu trabalho com um exemplo real, que você desenvolve um software onde tem telas que vai usar mais frequentemente e outras telas vai usar uma ou duas vezes, e olhe lá, porque o cliente não tem necessidade daquela tela, ou aquela tela não era necessário fazer. O respeito. Quanto maior o respeito entre as pessoas, melhor a comunicação e trabalho em equipe. Uma coisa que acontece muito na equipe de desenvolvimento de trabalho é o seguinte: ter desavenças. Porque você não conseguiu fazer isso, mas era para ter feito e você dava conta. Ou, não era desse jeito que deveria fazer, era desse outro jeito. O que acontece? Vai começando a ter um desentendimento ali dentro da equipe. Então isso prejudica o desenvolvimento do software. Faz com que o rendimento do software para poder desenvolver caia drasticamente, fazendo com que o tempo para desenvolver aumente e o pessoal que está ali dentro se tornem, como eu posso dizer, se tornem cansadas.
e não queira mais trabalhar. Então, quanto maior respeito entre as pessoas, quando houver alguma coisa ali na equipe, sentar todo mundo, conversar o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o fulano fez que não está te agradando, tentar resolver isso para poder deixar a equipe unida, fazendo com que tenha uma comunicação melhor e assim facilitando o desenvolvimento, porque uma equipe sem sintonia é uma equipe complicada, muito complicada. Saber ouvir e respeitar o ponto de vista do outro, poder contribuir para o sucesso do projeto. O que eu quero dizer com isso? Lá dentro da equipe sempre tem pessoas que sempre parecem com ideias. Não, vamos fazer isso que pode dar certo, que isso também vai dar certo. Vamos correr o risco para ver se dá certo. Quem sabe dá certo e a gente perde menos tempo. Ou ou como eu posso dizer, faz e não dá certo, mas acontece. Isso tá dentro de um projeto. Então, você saber ouvir e respeitar a opinião de um outro colega de trabalho ajuda não só você como desenvolvedor, porque você vê de um modo diferente aquilo que você está trabalhando, como também melhora a convivência com aquela pessoa. Então, uma equipe boa é aquela que sabe ouvir a opinião de todos, sabe discutir a opinião de cada um, pois é através de opiniões que vem informação nova, que vem uma funcionalidade nova, que vem uma coisa diferente que facilita e assim por diante. Contribui para o valor coragem quando pensamos no princípio da equipe unida. Como falei nesses tópicos anteriores, quanto mais unida a equipe, melhor vai ser o ambiente de trabalho, melhor vai ser todos que estão ali, melhor vai ser o desenvolvimento do software, menos tempo para poder desenvolver e assim por diante. Agora vamos falar de princípios. Tem os princípios e tem as práticas, mas vamos começar por princípios. Os princípios e práticas contribuem para o entendimento do próprio XP e facilita na compreensão do sentido de valores. Os princípios básicos, como estão listados aqui, são feedback rápido, presumir simplicidade, mudanças incrementais, abraçar as mudanças, trabalho de alta qualidade. As práticas. Nessa prática aqui, você pode ver nessa figura, é o seguinte: as práticas do Extreme Program, ela trabalha em que? Em cima de equipe unida, de jogos de planejamento, de teste de usuário, entregas curtas, TDD, refatoração, design simples, pair programming, interação contínua, ritmo sustentável, propriedade coletiva, equipe, organizações individuais. Estaremos explicando um pouco sobre isso um pouquinho para frente. Mas voltando aqui nesses feedback rápido, o que eu quero falar com feedback rápido? Feedback rápido é o seguinte: é quando você desenvolve uma parte do sistema, já fala com o cliente, com o stakeholder, e fala: testa aí para nós e vê se você gosta, e vê se é aquilo que você necessita. Então o cliente já vai lá, já fala, se não foi aquilo que ele gostou, ele já discute com o pessoal, e tem que ser rápido, não pode ser um negócio demorado, para poder resumir e tentar achar erros e corrigir coisas que o cliente não quer. Resumidamente, presumir a simplicidade é aquele sistema simples onde satisfaz o cliente, onde o cliente se sente confortável daquilo que está usando. Mudanças incrementais é o que acontece. Vamos falar que teve um encontro com o cliente, aí o cliente falou: não, eu queria que colocasse isso aqui na tela. É possível? Aí a equipe vai lá discutir com todos que estão ali dentro, com o cliente, ver se é possível, vai lá, abraça essa mudança, implementa. E nessa parte de abraçar mudanças, não é só o que trouxe do cliente, mas sim mudanças no projeto. Porque, por exemplo, você está fazendo de um modo o projeto de um modo, mas e se eu fizesse desse modo, de um modo diferente, será que não seria mais fácil? Aí nisso a equipe tem que trabalhar.
em que vê essas situações, porque a maioria das vezes do jeito que está trabalhando agora está demandando muito mais tempo do que seria do outro jeito, entendeu? Trabalho de alta qualidade é quando você desenvolve um software que o cliente usa naquela interação e não acontece o problema. E é um trabalho onde é bem estruturado, as equipes são bem divididas, as equipes é unida, então isso tudo contribui para a qualidade de um software. Voltando aqui também na parte nessa figura, vamos estar explicando agora posteriormente. O que é a equipe unida? Ela defende que a equipe unida do projeto deve ser composta não só por desenvolvedores, mas também por clientes e stakeholders, ou só clientes, assim dizer. O que eu quero dizer isso? É o seguinte, a equipe, quando está desenvolvendo, a equipe ela enxerga de um modo diferente com o cliente enxerga, ou com o stakeholder enxerga, entendeu? Então, não pode ser só composto por desenvolvedores, porque o cliente ele pode dar opiniões que são válidas, que podem ser válidas e pode contribuir para o desenvolvimento. Também permite incorporar diferentes opiniões e pontos de vista do projeto, como eu tinha falado anteriormente. Um cara da equipe do desenvolvimento viu que era possível fazer de um modo diferente, onde diminuía o tempo e a complexidade daquilo. Então todos ali conseguiriam sentar e discutir se realmente aquilo era necessário. Então ia ser possível escutar e colocar em prática, ou ver se realmente aquilo era possível. As equipes se apoiam no princípio de que o resultado final do projeto depende também dos clientes e dos stakeholders. O que ele quer falar com isso? É o seguinte, tem muitos clientes que querem ficar em cima do desenvolvedor. Não, quero desse jeito, não, quero daquele outro jeito agora, e vai mudando o sistema, entendeu? Então ele não sabe realmente, no caminho desse desenvolvimento, desse ciclo de desenvolvimento, ele não sabe realmente o que ele quer do projeto, fazendo com que a demanda em cima dele seja mais longa. Como falei anteriormente, os encontros devem acontecer ao longo do projeto, né, porque assim facilita encontrar erros e também diminui o valor para poder corrigir esses erros. Se possível também, devem trabalhar em um ambiente físico que promova a proximidade, reforçando os valores da comunicação, como eu tinha falado anteriormente. Que esses valores seria o encontro, a comunicação com o cliente, o diálogo face a face, que é o encontro com o cliente, e como foi discutido tudo anteriormente, é o que esse tópicozinho aí fala. Considera também a premissa de que a equipe deve ser formada por generalista e não especialista. O que é ser generalista? Generalista é aquela pessoa que conhece um pouco de tudo. Então, que ela sabe que se desenvolver de um jeito diferente pode melhorar a equipe, pode trabalhar na equipe de um jeito diferente. E aquele especialista é aquela pessoa que é focada de um jeito só, que ele fala, não, eu sou especialista em Java, por exemplo, desenvolvimento Java, sou especialista em C#. Então, generalista é quando a pessoa conhece um pouco de tudo, porque tem algumas coisas na parte de desenvolvimento que pode ser facilitada por você ter conhecimento em outro tipo de linguagem, por exemplo, tipo de linguagem de desenvolvimento. Jogos de planejamento. Os jogos de planejamento momento, como eu posso falar, o momento para definição para priorização pelos clientes das histórias a serem trabalhadas, estimativas das mesmas pelos desenvolvedores, minimizam o risco, podem ocorrer diversos momentos no projeto. O que eu quero dizer com isso?
é os encontros com o cliente. Simplesmente parar a equipe também um pouco para ver como é que está desenvolvendo aquilo. Pegar uma pessoa de fora, que seria, nesse caso seria o cliente ou o stakeholder, e falar para ele: ah, cara, dá uma testada aí e vê se realmente é desse jeito que você precisa. Testa aí. Tá tudo certo? Tá funcionando redondo? Tá funcionando redondinho? Então, cara, significa que o risco é menor. A chance de você gastar também para poder corrigir esse risco, ele é menor também. E como falando, esta prática é nada mais do que o momento em que a equipe define as estimativas propriedades, estabelecendo também as histórias que descrevem as funcionalidades. Na prática, é uma reunião onde o cliente prioriza e o desenvolvedor estimam. Como falei anteriormente, é quando o cliente está lá, pode testar, tá conversando com o pessoal lá, fala o que ele está vendo e a equipe vai lá se reunir com todos ali e vai estimar o que o cliente quer. Praticamente é isso. Os jogos de planejamento podem ser encaixados no conceito de planejamento ágil e praticado como framework de Scrum. Entregas curtas. Favorece a liberação de pequenos incrementos do projeto. Possibilita o feedback por parte do cliente. Intervalos menores. O que eu quero dizer? Nessa parte de entregas curtas, eu falo pega uma parte do projeto onde o cliente vai testar, vai ver, tá do jeito que você quer? Tá bom para você? Precisa melhorar alguma coisa? Fazer com que também outras pessoas que não estão ali participando do projeto, mas faz parte da junta ali que tá com o cliente, mas faz parte da equipe do próprio cliente, vamos dizer, da empresa do cliente, e vão testar aquela funcionalidade do sistema. O que acontece? Ali naquele pequeno incremento do projeto, faz com que possa achar alguns erros. Vamos falando sempre, a gente está falando sempre em erro, em bug, então sempre vai estar falando sobre isso. E possibilita, vamos falar o feedback, né, que é a resposta que o cliente vai te passar, o stakeholder vai te passar. Então, a partir disso aí, desenvolve um novo pequeno incremento do projeto, depois vai juntando aquilo e vendo e mostrando para o cliente como é que está fazendo as funcionalidades. A similaridade com o sprint do Scrum e com a interação curta para entrega do valor do cliente mais breve possível. Existe uma similaridade entre entregas curtas e o sprint, entendeu? Então os dois trabalham ali junto, vamos falar assim. Teste dos usuários. Representa os critérios de aceitação do cliente. Equipe de desenvolvimento implementa a ferramenta para automatização desses testes. Integração contínua e feedback de desenvolvimento. Teste de usuário é o seguinte. Vamos apresentar o seguinte. Esses critérios de aceitação seria o que vai ser preenchido obrigatoriamente na tela do sistema. E isso pode ser desenvolvido pela equipe, né, de teste automático, que como fala, automatização de teste. Ele gera e vê se aqueles critérios que o cliente passou está sendo preenchido corretamente, se não está tendo nenhum problema. E essa integração contínua é o seguinte: desenvolver aquela parte, o pessoal da equipe de teste vai lá, já faz o teste e já dá um feedback para o desenvolvimento. Essa parte aqui não tá boa, tá travando nessa tela, esse campo não está preenchendo corretamente, existe um bug nessa tela onde ele preenche mais de uma vez, e assim por diante. E temos aqui a padronização de código. Ele é definido pela equipe para facilitar na comunicação e refinamento futuro. O que eu quero dizer é o seguinte: a equipe, ela necessariamente tem que ter uma
padronização de código. Por que eu digo isso? É o seguinte, o desenvolvedor fulano desenvolve, faz o que ele tem que fazer, mas ele não comenta, ele não dá indentação de código. Já o outro, ele já indenta e não comenta. Já um outro desenvolvedor comenta, mas não indenta. Não tem padronização nas variáveis do sistema. E se o sistema tem aquela padronização, se ele é comentado certinho, se as variáveis têm a padronização, se tem a descrição das variáveis, para que ela funciona, para onde que ela vai, se o programa está indentado corretamente. Então isso tudo facilita o entendimento do código e nas regras de negócio a serem implantadas. A prática também, como eu tinha falado, né, permite que todos entendam mais facilmente o código escrito e as regras do negócio implementadas, como falado. Assim, diminui o impacto provocado quando o desenvolvedor aplica padrões próprios, originados de existências anteriores ou de preferências pessoais. Como falei, ela não faz uma variável, ela não explica o que aquela variável faz, ela não explica o que aquela classe faz. Então, ele entende. E no caso, entrar um novo desenvolvedor e precisar fazer um refinamento daquele código, ele vai demorar, vai ter uma demanda muito alta, porque ele não entende o que isso aqui faz, se isso aqui não está explicando. O que essa classe faz, para onde que ela vai. Então, tudo existe a padronização para poder melhorar o entendimento lá dentro da equipe.